Olá, tudo bem com você? O arqueólogo é responsável por estudar as sociedades e culturas humanas por meio de objetos fabricados e utilizados no passado. É assim que o profissional compreende como aquele território foi ocupado e, a partir daí, constrói teorias sobre a evolução das sociedades. No mercado de trabalho, o formado em Arqueologia e Preservação Patrimonial pela Univasf está habilitado para atuar em assessorias e consultorias para empresas públicas e privadas na conservação do patrimônio cultural e natural, realizar pesquisas científicas, além de fazer coleta de objetos arqueológicos em áreas onde vão ser realizadas obras de grande porte, como a abertura de novas estradas e hidrelétricas. Nessa edição do Quero Ser, a gente vai lá para São Raimundo Nonato, no Piauí, conhecer mais sobre o curso de Arqueologia e Preservação Patrimonial, que é oferecido aqui pela Univasf. Dentro das graduações no Brasil, o nosso curso é o que tem a maior quantidade de disciplinas práticas. Então a gente tem pelo menos 2 disciplinas focadas diretamente no campo, em escavação, e 2 em prospecção, e 2 de laboratório. Então, a gente tem um peso muito grande para a parte prática mesmo no campo, da profissão, né, de arqueólogo, e a gente tem uma base teórica que é bem ampla, que ela pega diversas áreas de conhecimento na arqueologia, que o campo da arqueologia é um campo muito grande, ele é multidisciplinar. Então a gente pega da topografia, a antropologia física, a história indígena, a base de antropologia, a gente tenta abranger o máximo no curso. Atualmente eu estou ministrando elaboração de texto científico e eu estou ministrando teoria e metodologia da pesquisa científica. Estou também ministrando registro rupestre e memórias e histórias do Vale do São Francisco. Quando eu decidi cursar, foi justamente por conta do filme Indiana Jones, que é o que todo mundo fala, você vai fazer o curso, vai ser Indiana Jones, aventura. Só que no primeiro momento, quando você entra no curso, você percebe que é totalmente errado você falar que você é Indiana Jones. Porque ele era contrabandista e tal, mas no primeiro momento foi por conta disso, porque você assiste, aí vê aquela aventura toda dele. E eu gosto muito dessa questão de aventura, de meio ambiente, dessa questão de conhecer novos lugares diferentes, coisas exóticas e tal. E no primeiro momento foi assim que eu me identifiquei com o curso. A gente não tem estágio obrigatório, tá? Agora a gente tem sim os estudantes fazendo estágio em outras instituições, como por exemplo na Fundação Museu do Homem Americano, fazendo estágio no IFAM, que tem um escritório em São Raimundo Nonato, mas esses estágios eles são complementares, eles não são obrigatórios. Na disciplina de Teoria e Metodologia da Pesquisa Científica, nós provocamos os estudantes para que eles transcendam os horizontes do campo profissional eminentemente técnico e eles passem a fazer o trabalho científico. Então nós provocamos os estudantes para não serem arqueólogos técnicos, operacionais, mas que sejam pensadores que consigam fazer ciência em nível de competição com a ciência que se faz nos países do hemisfério norte. Então o arqueólogo ele vai atuar, principalmente hoje, o grande filão do mercado é o licenciamento ambiental. Então vai trabalhar na parte de estudos de impacto, né? Então toda vez que tiver um empreendimento que seja grande o suficiente, que tenha impacto o suficiente no ambiente,
ele está lá dentro de tudo que a legislação exige, de biologia, de ecologia, de impacto humano. A arqueologia também entra porque o material arqueológico no Brasil é um bem do Estado, é um bem patrimonial. Então, a gente trabalha na proteção desse material, né? E claro, a gente tem também diversas fundações, diversos museus e as universidades, né? Essas são as áreas principais de atuação. Procuramos mostrar a evolução das didáticas a partir dos paradigmas que se constroem ao longo do tempo. Então nós levamos os estudantes a fazerem essa viagem da evolução paradigmática, não apenas no campo da arqueologia, mas no campo da ciência, para que eles façam uma ciência que seja útil, uma ciência afinada com os anseios da comunidade local, da sociedade local. A gente está no Parque Nacional Serra da Capivara. Ele é a grande inspiração para o curso ser trazido aqui para o estado do Piauí, né? É o único campus que a gente tem dentro do estado da Univasf, e é justamente pela concentração de sítios muito grande e pela atuação que a gente tem da Fundação Museu do Homem Americano aqui, que já está completando 40 anos de pesquisa na região. A gente tem um laboratório de arqueologia pré-histórica, tem um laboratório de arqueologia histórica, tem um laboratório de preservação patrimonial, um laboratório de registros rupestres, um laboratório de bioarqueologia. A maioria dos projetos que eu ajudei a realizar não deram certo porque não se dava aos projetos o valor que eles teriam se a identidade dos componentes do projeto não estivesse bem trabalhada. Então, em função disso, como um projeto de vida, para a minha terceira idade, eu decidi fazer arqueologia e ensinar a gerações novas a arqueologia para que nós, no estudo dos fragmentos deixados pelos grupos que ocuparam a região, nós reconstruamos a identidade e fortaleçamos a identidade coletiva do homem sertanejo, que no meu entender é uma condição fundamental para que os projetos de desenvolvimento aconteçam e que tenham autossustentabilidade. Eu me encantei mais ainda quando a gente vai em campo, que a gente vê as pinturas, vê as escavações, que a gente vê que ali tinha uma história e que a gente está em busca daquela história, que pessoas de anos, 1000 anos atrás, a gente está buscando trazer para o presente como eles viviam naquela época. Isso é um elemento marcante. Quando a gente pensa em outras áreas do país, a gente vai, por exemplo, para a região norte da Bahia, a gente tem uma concentração tremenda de sítios. Mas qual é a diferença de lá para cá? Aqui já havia uma equipe, a equipe da professora Niede Guidon, que é uma pesquisadora que tem um nome muito grande no país, né? Já estava trabalhando aqui. Então isso diferencia para outras regiões. Existem regiões com muitos sítios arqueológicos, mas ainda estão na sua gênese ainda de pesquisa. Está começando, ainda estão nos primeiros trabalhos, né? Então, quer dizer, a gente mora numa região a gente trabalha numa região que tem muito sítio, tem um potencial muito grande, e alencado a isso, a gente já tinha uma tradição de pesquisas aqui. Então, por isso que o curso foi escolhido para vir para cá. Eu trabalho bastante com os estudantes o aspecto emocional para que eles façam ciência envolvidos emocionalmente, rompendo com o paradigma de que o cientista deve ser frio, deve ser flegmático, deve agir somente pela razão. Assim, no Campo Serra da Capivara, nós provocamos os estudantes a fazerem ciência, envolvendo-se com os trabalhos no nível emocional, racional e
juntando esses 3 componentes da ação humana. Olha, o arqueólogo, os nossos estudantes, eles são bacharéis, né? Então eles são direcionados para a pesquisa em primeiro lugar e eles vão atuar. O grande mercado hoje que a gente tem é a área de licenciamento ambiental. É nesse sentido que nós, enquanto arqueólogos, nós buscamos resgatar, através dos artefatos, os vestígios que as comunidades do passado construíram, a fim de fortalecermos a autoestima das comunidades a partir da valorização do seu patrimônio. Porque existe normalmente uma cultura colonialista que se implantou na região para valorizar o patrimônio externo. E nós, através da arqueologia, estamos tentando mostrar que existem valores aqui na região nordeste do Brasil que são um patrimônio a ser preservado. Eu nunca tinha andado aqui, eu sempre ouvi falar, mas eu nunca tinha andado aqui. Mas quando eu cheguei aqui eu fiquei encantada quando eu vi que tinha tanta coisa a ser vista e com certeza muitas coisas a ser descobertas ainda. Aí foi onde eu me encantei mais ainda e quero procurar mais essa área de campo. E aqui no estúdio, nós recebemos o coordenador do colegiado do curso de Arqueologia e Preservação Patrimonial da Univasf, Leandro Súria, a arqueóloga formada aqui pela Universidade, Adriana Almeida, e a estudante do curso de Arqueologia, Dalina Diógenes. Professor, há mercado de trabalho para o arqueólogo lá na região de São Raimundo Nonato e até mesmo aqui no Vale do São Francisco? Sim, tem mercado, não só nessa região, mas no país e, de modo geral, no mundo inteiro, né? O estudante formado em arqueologia, ele tem condições de atuar onde for necessário, onde houver a necessidade de pesquisa arqueológica. Então, ele pode atuar na região amazônica, pode atuar no Pampa, no Cerrado, pode atuar no litoral, tem arqueologia até debaixo d'água. Aqui nas nossas regiões, no Vale do São Francisco, lá em São Raimundo, quais as áreas que mais empregam esse tipo de profissional? Aí depende do perfil que ele está encarando de carreira, né? Se ele está voltado a uma pesquisa mais acadêmica, ele vai estar praticamente trabalhando dentro das áreas de proteção, quer dizer, dentro do Parque Nacional Serra da Capivara, dentro do Parque da Serra das Confusões, que são áreas protegidas onde predomina esse tipo de pesquisa. Se ele trabalhar dentro do que a gente chama de arqueologia pública ou arqueologia de contrato, ele vai atuar em todo local que estiver tendo um empreendimento que cause impacto, quer dizer, todo empreendimento que necessite de um licenciamento ambiental. Adriana, conta pra gente como é que foi a sua experiência de conseguir o primeiro emprego na área e como é que é a sua rotina hoje. O meu primeiro emprego foi na arqueologia de contrato. Então, eu fui contratada por uma empresa para fazer a prospecção arqueológica, né, dentro do licenciamento ambiental e o acompanhamento e o monitoramento dessa obra. Então, a área ela ia ser impactada e o meu trabalho era monitorar os impactos causados o andar da obra. E hoje, como é que é essa rotina profissional? É bem tranquilo, assim. Depois desse trabalho que eu fiz nessa empresa, eu fui chamada para trabalhar em São Raimundo Nonato, lá na Fundação Museu do Homem Americano. Também tive uma experiência bem boa lá no Parque Nacional Serra da Capivara, onde eu tive várias oportunidades, né, de escavar com vários pesquisadores e trabalhar também na área de laboratório. Hoje, atualmente, eu estou como servidora da Univasf, né, no Laboratório de Arqueologia, onde eu ajudo nas disciplinas de laboratório e nas disciplinas práticas também, ajudando os discentes em todas as atividades de laboratório, de curadoria do material arqueológico, né? Porque o material, quando chega das escavações arqueológicas, né, ele vai ser curado, vai ser tratado. Então, o arqueólogo faz o resgate do material arqueológico em campo. Eu costumo dizer que um mês de campo gera um ano mais ou menos de laboratório. Então, o trabalho de laboratório ele é essencial para o desenvolvimento da pesquisa, certo? Dalina, o que te levou a querer ser uma arqueóloga? A princípio, eu sempre gostei das ciências humanas em geral, né? Ciências sociais, arqueologia, história. E
sempre me provocou muito encantamento. E como eu tive a sorte e o privilégio de ter a arqueologia na minha cidade, então caiu como uma luva, assim. E para mim foi muito satisfatório todo o meu processo está sendo processo de desenvolvimento da arqueologia na Univasf. E assim, a Univasf para mim, ela hoje é uma das universidades que mais atendem a demanda de ensino, tanto estruturalmente como na grade de horário assim, das disciplinas. Esse seu interesse, você tem ideia de onde foi que ele surgiu? Assim, se foi por conta da cidade de São Raimundo tem um parque nacional, tem toda essa história do Parque Serra da Capivara na região? Eu cresci tendo o entendimento que lá era o berço do homem americano. Então, como eu tenho dito, que as ciências humanas em geral e a arqueologia sempre foi algo que me encantava. Então, foi deslumbrante para mim fazer arqueologia. Professor, quais as áreas mais promissoras nesse leque de atuação aí do arqueólogo? Do ponto de vista profissional? Isso. A maior parte das pessoas trabalha na arqueologia de contrato, né? A gente passou um período aí muito grande de desenvolvimento no país, né? A atuação do PAC, por exemplo, né? Demandou muita mão de obra, né? Dos cursos que existem em universidade, dos cursos de arqueologia que existem hoje no Brasil, a primeira universidade federal que tem graduação de arqueologia é a Univasf. Hoje, salvo engano, são mais ou menos 15 cursos, né? Alguns estão em processo, mas são mais ou menos 15 cursos. Isso é fruto também de um reflexo de mercado, né? Existe um mercado demandando a presença dos arqueólogos, né? E isso se dá principalmente na parte do contrato. Explica um pouco melhor assim, o que é essa arqueologia de contrato. A arqueologia de contrato ela vem da necessidade legal de preservar o material arqueológico, porque todo material arqueológico é bem da União. Quer dizer, tem uma legislação que cuida da preservação dele, que garante, né? Então por isso que eu não posso ter material arqueológico na minha casa, você não pode, eu vou mostrar minha coleção, né? Porque isso não é um bem seu, meu, ele não é do indivíduo, ele é da União, né? Então, ele tem que ter uma guarda própria, ele tem que ter todo um cuidado, ele não pode ser destruído e nem pode ser coletado sem uma autorização devida, né? Então, dentro dessas obras maiores que causam impacto, que a legislação ambiental coloca, né, a necessidade do trabalho, tanto para preservar espécies, para preservar plantas, entra também o bem da União, que é o material arqueológico. Então, se a gente pensa numa barragem, pensa num parque eólico, toda uma história do passado, toda uma memória, todo um conjunto de conhecimentos, sejam de povos que não existem há muito tempo, há milhares de anos, e ninguém vai saber quem eram essas pessoas exatamente, o nome delas, como elas falavam, ou de populações mais recentes, tudo isso, dentro da nossa legislação hoje, é garantido uma preservação. Aí entra o arqueólogo, né, que vai lá, vai a campo, vai identificar, vai falar, olha, não pode destruir. O tratorista, a pessoa que está cuidando de uma máquina, o engenheiro, às vezes, as pessoas que não têm um conhecimento exato podem passar por cima e destruir um sítio. Quer dizer, eles podem pegar uma área que é super importante, desde de questões ligadas à humanidade, que são questões bem grandes, como, por exemplo, a discussão do povoamento da América, que é a questão principal do Parque Nacional da Serra da Capivara, né? É a discussão mais forte que a gente tem. A gente poderia ter simplesmente construído, vamos usar essa matéria-prima daqui, vamos usar essa rocha para isso, para aquilo, e passado por cima, né? O arqueólogo é treinado para enxergar, para identificar esse material arqueológico. Às vezes as pessoas simplesmente não veem. Eu já tive casos de trabalho de campo, de conversar com as pessoas que estavam ligadas ao empreendimento e elas não enxergarem as pinturas na rocha. Tinham gravuras, na verdade, eles não percebiam que aquilo era traço da ação humana. E simplesmente eles iam tirar aquilo, destruir, arrebentar um lugar e não podia, né? Quer dizer, nossa lei garante aí uma preservação. Aí entra a arqueologia de contrato. O arqueólogo ele vem para suprir, para dar garantia a essa guarda, a essa preservação.
Explicado. Dalina, você fez ou faz parte, já fez parte ou ainda faz de algum projeto de pesquisa ou de extensão? E como é que é essa vivência? Eu fiz parte por 2 anos e meio do Programa de Educação Patrimonial, o PET Arqueologia, que ele era focado em arqueologia histórica, que ela é arqueologia histórica que ela vai demandar o entendimento do mundo moderno. E nosso foco dos trabalhos do PET era o entendimento de São Raimundo, entendeu? As histórias locais, a arqueologia que existia lá. E foi basicamente isso. E também das cidades vizinhas, que foram vários projetos que abrangiam toda a região da Serra da Capivara e São Raimundo Nonato. A Adriana fez parte de algum projeto desse tipo também durante a graduação? Sim. E fala pra gente como é que teve algum reflexo na sua vida profissional fazer parte desse tipo de projeto? Sim, olha, eu participei durante 2 anos também de um programa chamado Conexões e Saberes, né, que era um projeto de extensão, onde nós trabalhávamos a vertente da educação patrimonial, então tentando também estreitar os laços da comunidade, né, com a universidade. E logo depois também participei de um projeto voluntário também na Fundam, onde eu me voluntariei trabalhando diretamente nos laboratórios, né, onde eu tive a experiência do contato mesmo com a cultura material. E isso foi importante, de extrema importância para a minha formação, tanto pessoal como profissional, né? Porque lá eu pude vivenciar várias experiências. Pronto, essa é a nossa última pergunta e eu vou direcionar ela para que os 3 respondam. O que vocês mais gostam, o que mais encanta na profissão de arqueólogo? Deixa eu começar com as meninas. Dalina. O que mais me afeta... Lógico, a prática arqueológica é linda de se fazer, você escavar, você encontrar alguma coisa. Acho que isso, todo arqueólogo é encantado com isso, mas eu particularmente sou afetada muito pela teoria arqueológica e pela arqueologia histórica. Adriana? Como eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, né, na verdade o que eu gosto mais da arqueologia é o leque que ela te dá. Então ela é uma disciplina interdisciplinar, onde você tem várias vertentes, né? Você tem a parte da história, da geografia, da informática, tudo isso vem ajudar ao arqueólogo a entender um contexto em que uma sociedade antiga viveu no passado. Então, toda essa parte da arqueologia, ela me encanta muito. Professor? Eu acho que hoje o que mais me encanta na arqueologia é a possibilidade de você poder trabalhar com as populações vivas e com a noção de pertencimento, né? É você trazer aquelas comunidades, principalmente rurais, que vivem em regiões que não tão... Dar voz a quem nunca teve voz, né? Pois é, e é você chegar num lugar e aquilo que para aquelas pessoas são objetos que às vezes estão no dia a dia, são reapropriadas por ela, né? Uma peça arqueológica que vira um pote para encantar, vira uma coisa para enfeitar a janela, e de repente você conseguir trazer para essas comunidades que aquilo tem uma história e que às vezes a história da comunidade está envolvida com aquilo, né? E você vê as pessoas se apropriando daquele passado e falando, olha, eu também tenho história. A gente começou a se aproximar mais com o público, entender que a gente é uma ciência humana e que precisa ter uma responsabilidade social. E a gente trabalha com o passado, mas na prática nós lidamos com o presente e com as pessoas. E são com esses depoimentos que a gente encerra mais uma edição do Quero Ser, agradecendo a presença do pessoal lá do campus da Serra da Capivara, em São Raimundo Nonato, pela participação no nosso programa. E se você ainda está indeciso sobre qual profissão escolher, no próximo Quero Ser a gente traz várias informações sobre outro curso de graduação aqui da Univasf. Até lá!